A morte é o fim inevitável de tudo o que conhecemos. E mesmo que essa seja uma verdade universal, a maioria de nós tenta ao máximo evitar pensar nisso. Afinal, quem quer ficar obcecado com a ideia de deixar de existir? Mas ao longo da história, grandes pensadores e filósofos dedicaram tempo para refletir sobre a morte, tentando entender seu significado e o impacto que ela tem em nossas vidas. Hoje, vamos fazer o mesmo, mas de uma forma mais prática, trazendo para o cotidiano uma discussão que muitas vezes parece distante. Você já percebeu como a nossa relação com o tempo está diretamente ligada ao medo da morte? Pense em como estamos sempre correndo atrás do relógio, tentando ganhar tempo. Nós nos preocupamos em maximizar cada minuto, seja no trabalho, no lazer ou até mesmo nas redes sociais. Mas por que tanta pressa? No fundo, o que nos motiva é a percepção de que o tempo é limitado, de que a morte está lá, no final, esperando por nós. Esse senso de urgência pode até ser útil para nos manter focados em nossos objetivos, mas também nos deixa ansiosos. Será que é isso que deveríamos sentir em relação à vida? O filósofo americano Thomas Nagel traz uma perspectiva interessante sobre a morte. Ele argumenta que para muitos, a morte é um mal porque nos priva de experiências e de tudo o que a vida pode oferecer. Por outro lado, ele também aponta que não sentimos esse mesmo desconforto ao pensar no tempo antes de nascermos. Ninguém lamenta o fato de não ter vivido antes de nascer. Mas por que então tememos tanto o tempo que virá depois de nossa morte? Esse pensamento levanta uma questão intrigante. Será que temos medo de deixar de existir ou do que deixamos para trás? Esse medo da morte está presente nas decisões que tomamos diariamente, mesmo que de forma inconsciente. Pense em quantas vezes você já se pegou fazendo algo apenas porque um dia você não poderá mais. Viaje enquanto pode. Aproveite a juventude. Não deixe nada para depois. Todas essas frases refletem um medo subjacente de que nosso tempo está acabando. E isso não é ruim, necessariamente. O problema é que muitas vezes, isso nos faz viver no piloto automático, buscando experiências e acumulando conquistas sem realmente refletir sobre o que nos traz satisfação. Estamos muitas vezes apenas correndo contra o tempo. Mas para quê? A ideia de que a morte dá valor à vida é amplamente discutida e podemos ver exemplos disso no nosso cotidiano. Imagine, por exemplo, como seria se tivéssemos um tempo infinito para realizar nossas tarefas e viver nossas vidas. Pense em um trabalho que você odeia fazer, mas precisa terminar. Se você soubesse que poderia deixá-lo para mais tarde, infinitamente, seria tentador procrastinar para sempre. Essa ausência de um limite temporal pode nos levar a um estado de apatia, sem qualquer senso de urgência para realizar algo importante ou significativo. Por outro lado, saber que a vida é finita nos motiva a aproveitar melhor o tempo e a focar naquilo que realmente importa. E então, surge outra questão. Se o medo da morte nos motiva a viver de forma mais intensa, deveríamos realmente temê-la? Epicuro, filósofo grego, argumenta que o medo da morte é irracional. Segundo ele, a morte não é algo a ser temido, porque, enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. E quando a morte chega, nós já não existimos mais. Em outras palavras, não podemos experimentar a morte, então não há sentido em temê-la. Esse ponto de vista pode parecer radical, mas ele nos desafia a pensar sobre a morte de uma forma diferente, como algo natural, parte do ciclo da vida, e não como um vilão que devemos evitar a todo custo. E isso nos leva a outro conceito interessante, o memento mori, uma expressão latina que significa lembre-se de que você vai morrer. Os estoicos, por exemplo, utilizavam essa frase como uma forma de lembrar que a vida é curta e que deveríamos vivê-la de forma plena. Marco Aurélio, um dos grandes expoentes do estoicismo, escrevia em seu diário que, ao acordar, ele se lembrava da própria mortalidade, para não desperdiçar o dia. Esse simples lembrete pode parecer sombrio, mas, na verdade, é uma maneira poderosa de viver com mais intenção. Ao lembrar que nossos dias são limitados, ganhamos clareza sobre o que é realmente importante. Agora, vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Quantas vezes você já se pegou adiando algo importante, esperando o momento certo? Seja começar um novo projeto, passar mais tempo com a família ou até mesmo tirar um tempo para si mesmo. Muitas vezes, a ilusão de que temos tempo ilimitado nos faz adiar decisões essenciais. Mas, e se encarássemos a morte não como um motivo de tristeza, mas como um lembrete de que precisamos viver plenamente o agora? Voltando à filosofia, Nietzsche introduz a ideia de morte livre, sugerindo que devemos escolher quando morrer.
Mas essa ideia não deve ser interpretada literalmente, e sim como uma metáfora para a forma como conduzimos nossas vidas. Segundo Nietzsche, devemos viver de forma tão plena que, ao chegar a hora da morte, possamos aceitá-la como uma conclusão natural de uma vida bem vivida. Em vez de temermos a morte, deveríamos aprender a morrer na hora certa, o que significa viver de forma autêntica, sem arrependimentos ou pendências. No entanto, não podemos ignorar o fato de que, para muitos, o medo da morte está mais relacionado ao processo de morrer do que ao estado de estar morto. O filósofo Ernest Becker, autor de A Negação da Morte, argumenta que o verdadeiro terror que enfrentamos não é a morte em si, mas a dor, o sofrimento e a perda de controle que muitas vezes a precedem. O que nos assusta é a ideia de passar por um processo doloroso ou degradante antes do fim. Becker sugere que, para lidar com esse terror, desenvolvemos mecanismos psicológicos de negação, nos distraindo e buscando formas de imortalidade simbólica, como deixar um legado ou fazer algo que perpetue nossa memória. Pense nas vezes em que você se viu mergulhado em seu trabalho ou em projetos ambiciosos, buscando reconhecimento ou tentando fazer a diferença. Muitas dessas motivações podem ser vistas como tentativas de transcender a morte, de garantir que, de alguma forma, continuaremos a existir na memória dos outros, mesmo após nossa partida. Isso pode ser uma busca por imortalidade simbólica, algo que muitos de nós fazemos sem perceber. No entanto, Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, nos alerta sobre o perigo de ignorar a morte e viver apenas para essa busca de reconhecimento. Ele acredita que tanto o nascimento quanto a morte são partes essenciais da vida, e que a negação da morte pode nos levar a uma existência superficial, focada apenas na sobrevivência imediata e no acúmulo de conquistas materiais. Jung defende que precisamos aceitar a morte como uma parte natural do ciclo da vida, o que nos permitirá viver com mais profundidade e significado. Aqui podemos refletir sobre como aceitamos ou rejeitamos essa ideia em nossas vidas diárias. Muitos de nós passamos anos acumulando posses, construindo carreiras e nos preocupando com a aparência externa de sucesso. Mas será que estamos realmente vivendo ou apenas nos distraindo do inevitável? O conceito de morte simbólica, que Nietzsche e Jung mencionam, também pode ser aplicado aqui. Será que, ao negar a morte, não estamos nos afastando da verdadeira essência de viver? Seja através da filosofia, da religião ou da psicologia, a reflexão sobre a morte nos traz uma mensagem comum. Viver plenamente é o que dá sentido à nossa existência. E a morte, longe de ser um evento a ser temido, pode ser vista como o fechamento natural de um ciclo. Ela nos lembra de que não temos tempo a perder com trivialidades, e que cada dia é uma nova oportunidade para sermos mais autênticos, mais presentes e mais conscientes das nossas escolhas. Então, qual é o grande aprendizado aqui? Talvez seja que, ao invés de fugir da ideia da morte, deveríamos usá-la como um lembrete constante para viver com propósito e intenção. Afinal, o que realmente importa no final das contas não é o quanto de tempo temos, mas como escolhemos vivê-lo.